Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre voltando ao primeiro amor. Muito se canta, se fala sobre o primeiro amor, que devemos voltar ao primeiro amor, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso com você, e como de costume, por alguns ângulos diferentes. Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 5 nós lemos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: chamados para estar com Ele. Chamados para estar com Ele. Nós somos chamados para estar com Cristo. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando já no fim da sua vida na ilha de Patmos, ele foi arrebatado e teve a revelação daquilo que seria o fim. Tenho por mim que foi revelado exclusivamente a ele, por ser ele o único que testemunhou a crucificação de Jesus, o único dos seus apóstolos, dos seus discípulos ali. A consumação do plano perfeito, a crucificação, ele foi o único que viu. Isso nos dá a entender que só quem olha para a cruz tem de fato a revelação da parte de Deus. E ali Deus direciona algumas cartas para algumas igrejas. Essas igrejas existiam, mas simbolizam, na verdade, épocas, fases que a igreja viria a ter durante a história. E aqui, como acabamos de ler, para a igreja de Éfeso, lemos no verso 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Veja, Deus destaca 3 palavras: obras, trabalho e paciência. No entanto, uma delas se perdeu um pouco ao longo das traduções. Nos originais gregos, obra realmente significa obra, ocupação. Paciência significa o ato de esperar, perseverança. Agora, a palavra trabalho nos originais gregos vem de kopos. Está como aborrecimento, trabalho árduo com fadiga, bater no peito com tristeza. E isso muda todo o contexto. É como se Deus estivesse falando: olha, eu te dei uma obra a ser feita e você fez dela uma tortura. Você é até paciente, mas você está se matando aos poucos com essa tortura. E Deus sabia exatamente o que havia levado a essa situação. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Entenda, Deus estava falando para um povo que estava trabalhando arduamente pela causa do reino, um povo que sofreu com paciência e não perdeu a sua fé, um povo que trabalhava e não se cansava. Agora entenda, a sua vida é uma obra em construção, é uma obra em construção, então viva ela com amor. Então qual é o problema? O problema é que Deus não chama ninguém para trabalhar para Ele. Ele nos chama para estar com Ele, em amor. Essa é a diferença. E para estar com Ele, precisamos amá-lo incondicionalmente. Veja, Jesus não é o diretor de recursos humanos do céu. Aliás, Deus não tem um departamento de recursos humanos do céu recrutando pessoas para trabalhar para Ele. Deus sabe que o trabalho, o ativismo religioso não salva ninguém, nunca salvou. Entenda algo: Deus não estava condenando as obras daquele povo, mas sim a tortura que eles fizeram da obra porque estavam fazendo sem amor. Agora olhe hoje para a sua vida, para a sua obra. O que Deus te deu e que você fez disso uma tortura? O seu casamento? A sua empresa? Os seus filhos? O seu emprego? O quê? Qual era o sonho que você tinha? Qual é a obra que Deus te deu para você fazer que você fez disso uma tortura? Talvez esteja faltando você ver toda a sua vida com a ótica do primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é se unir a Deus como no primeiro encontro. Quando Ele te deu sentido na vida, quando Ele sarou as suas feridas, enxugou as suas lágrimas, eu tenho certeza que se estivermos naquela atmosfera, daquele tempo, tudo que temos hoje será bem melhor cuidado. Então tire o aborrecimento da sua vida, tire o peso, tire a reclamação. Não se mate se torturando aos poucos, se cobrando demais.
ame mais e deixe que o amor de Cristo governe a sua vida. Deixe ele ser o bem mais precioso e toda a sua vida será mais leve, acredite em mim. Charles Spurgeon disse certa vez: o verdadeiro cristianismo começa quando Cristo se torna mais precioso que qualquer outra coisa. O verdadeiro cristianismo começa quando Cristo se torna mais precioso que qualquer outra coisa. E aí nós entramos na segunda chave. Esteja sob o governo do Espírito. Esteja sob o governo do Espírito. Isaías 61 é a chave profética messiânica. Chave a qual o povo judeu esperava o Messias. Mas eles estavam tão ocupados trabalhando e ocupados em seguir as suas obras, os seus ritos e protocolos, que não conseguiram ver que a maior manifestação de amor por parte de Deus estava ali diante deles. Tanto que, quando Jesus leu Isaías 61 na sinagoga e disse naquele dia que as escrituras estavam se cumprindo, nós falamos dias atrás sobre isso, eles os expulsaram Jesus da cidade, está lá em Lucas 4. Mas há alguns detalhes em Isaías 61 que são muito importantes para nós hoje, que são extremamente importantes para nós hoje. Veja, em João 14:12, nós lemos que Jesus disse que se crêssemos, faríamos obras maiores do que as dele. E a Bíblia também nos orienta a imitarmos Cristo, 1 Coríntios 11:1. Então, quais são as maiores obras em amor que devemos ter? Aquelas descritas no que acabamos de ler em Isaías 61. E a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é estar sob o governo do Espírito Santo. Isaías 61 começa: o Espírito Santo está sobre mim, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Veja, o Espírito Santo habita em você, sim, mas o relato dele estar sobre você é a analogia do governo de Deus sobre a sua vida, porque você está sob o governo dele. Devemos sempre buscar estar debaixo da governança dele. E aí, Isaías 61 retoma: porque o Senhor me ungiu para... Sabe, a unção de Deus te capacita e te direciona a algo. A unção não é em vão, ela vem com um propósito. Aqui diz: ungiu para pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Entenda, Deus quer que você permaneça no primeiro amor e que a partir dele você seja uma voz aos pobres, aqueles que não têm acesso a oportunidades, que são necessitados de algo, uma voz aos corações em depressão, angustiados, perdidos. Deus te chama para anunciar a liberdade para aqueles que estão presos em prisões emocionais, cadeias da alma, e mostrar a eles que há uma esperança, uma vida eterna, um retorno de Cristo. Talvez você mesmo que está me escutando agora está passando por isso. Está angustiado, está sem esperança, sem fé de que algo possa acontecer, melhorar. Talvez morrer passou a ser uma opção para você. Mas eu estou aqui para te dizer que há um primeiro amor, que há um amor que cura todas as feridas, há um amor que pode restaurar a sua alma, e que, se você está escutando isso, o anúncio da liberdade da alma, da sua alma, já chegou na sua vida, porque você é livre em Cristo. Talvez há entre nós outras pessoas que não estão passando por isso, mas só estão precisando se lembrar que há uma unção sobre elas. Veja, há uma unção sobre você. Lembra quando você se converteu, que evangelizava até o atendente lá do supermercado? O primeiro amor revela a direção que a sua vida precisa tomar. O primeiro amor está debaixo do governo de Deus, debaixo do governo de Cristo. Se lembre disso, retome essa paixão, esse amor por Cristo todos os dias. E a terceira chave, para encerrarmos: frutifique em amor. Tiago capítulo 2, verso 14, lemos: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Por fim, nós precisamos entender que a nossa fé, quando fundamentada em amor, se manifesta sempre em boas obras. Não há como amar Deus e viver de forma indiferente nessa terra. Isso é um fato. Eu quero reforçar que, como lemos no começo, o que causou a indignação de Deus para aquele povo naquela época não era a ausência de obras, mas era a ausência de amor. Então eu e você precisamos entender que é necessário unir fé e amor para ter como resultado obras aprovadas. E esse sentimento foi perdido no nosso meio, infelizmente. Até para ajudar alguém hoje,
Muitas pessoas, muitas igrejas criam estratégias, atrativos e benefícios como rifas e sorteios para que uma maioria possa ajudar alguém necessitado. Eu não estou condenando o método, mas sim a causa por trás da necessidade do método. Deveria ser mais simples. Alguém está precisando e quem pode e quer ajudar, ajuda, simples assim. Sabe, nós precisamos entender o que Jesus queria lembrar Pedro quando perguntou da sua volta, naqueles dias, 3 vezes se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus só queria dizer, Pedro, não há como você me amar e ficar aí parado. Você precisa amar as pessoas. Você precisa amar a si mesmo. Você precisa amar os seus dons. Você precisa amar a sua vida. Você precisa fazer algo com aquilo que você viu em mim. Você precisa se movimentar. E é isso que eu quero te lembrar hoje. Volte ao primeiro amor. Esteja sob o governo de Cristo. Ele te ungiu para alguma coisa. E seja cheio desse amor incondicional, extraordinário, para que você possa andar por aí cheio de poder, unção e amor. Como disse A.W. Tozer, nada substitui o primeiro amor por Cristo. Sem ele, toda devoção se torna apenas hábito. Nada substitui o primeiro amor por Cristo. Sem ele, toda devoção se torna apenas hábito. Se lembre das 3 chaves. Você foi chamado para estar com Ele. Esteja sob o governo do Espírito e frutifique em amor. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Obrigado por esse momento. Eu oro por essa pessoa que me escuta, Pai. Que o Senhor preencha ela com todo o Seu amor, Pai. Para que ela transborde de amor por onde ela passar. Para que ela entenda que ela foi chamada, que Ele foi chamado para estar contigo, Pai. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Abençoa a vida financeira, os negócios, a vida conjugal, a vida emocional dessa pessoa que me escuta. Que hoje, durante todo esse dia, ela sinta a Tua presença. Ela sinta a paz que só o Senhor pode dar, Pai. Em amor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, o seu dia, sua família. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Convide essa pessoa para fazer parte desse movimento conosco. Amém? Se você não nos segue no Spotify, no YouTube, ou no YouTube ainda, vai lá no YouTube, Rodolfo Camilo, Spotify, Rodolfo Camilo, siga, ative as notificações, você pode escutar essa mensagem por lá também. Amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.